Olá, minha gente, tudo bem? Paz seja convosco, eu sou o ministro de Paula, seja muito bem-vindo ao canal Na Pegada da Fé. Eu gostaria de trazer uma reflexão bíblica nesse vídeo de hoje, uma reflexão que vai fazer uma diferença muito grande. Eu gostaria de falar hoje sobre Samuel, Jessé e Davi, ok? Samuel, Jessé e Davi. É muito importante você ir até o final desta reflexão. Antes de nós irmos à reflexão de hoje, 2 convites eu quero deixar para você. Primeiro convite, para você que ainda não é inscrito no canal, inscreva agora no nosso canal, clique no sininho de notificação para você receber os nossos vídeos semanalmente aqui no nosso canal, Na Pegada da Fé. O segundo convite que eu quero fazer para você do outro lado que me assiste nós iniciamos o nosso curso de capacitação ministerial. E o primeiro curso que nós estamos ministrando é um curso de como preparar um sermão passo a passo. Se você ainda não assistiu a primeira videoaula, convido você a ir no link da descrição, aqui embaixo tem a primeira videoaula. Algo que eu quero ressaltar aqui para você que me assiste. Eu não sou o melhor sábio do mundo e nem quero ser. O que eu quero propor aqui dentro do nosso canal é um compartilhamento. Quero compartilhar com você conhecimento. Algo que eu estudei, algo que eu fui a fundo, algo que pelo tempo de ministério eu fui desenvolvendo técnicas e eu tenho dicas para passar para você do outro lado, porque eu tenho bagagem ministerial para estar ministrando esse curso. Eu tenho aprendido, eu tenho buscado conhecimento. Todo aquele que absorve, que busca conhecimento, absorve sabedoria. Então o que eu estou propondo é compartilhar conhecimento para que você venha a absorver esse conhecimento e transformar em sabedoria dentro do seu ministério. Seja ele o ministério de obreiros, seja ele o ministério do diaconato, do presbitério, se você é um evangelista, enfim, para todos aqueles que realmente querem estudar, querem aprimorar o conhecimento, adquirir mais conhecimento, sabedoria e aplicar no seu ministério no dia a dia. Então, se você quer, a primeira videoaula está no link da descrição, ok? Vamos à reflexão sobre Samuel, Jessé e Davi. 1 Samuel capítulo 16, verso 4, a palavra de Deus diz assim, preste atenção. Fez, pois, Samuel então o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade lhe saíram ao seu encontro, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Vamos parar aqui, o primeiro ponto, para você que me assiste. Olha, Deus deu uma ordem a Samuel, o profeta naquela época, dizendo a ele: olha, desce a região de Belém, porque lá eu já tenho provido o sucessor de Saul, um homem segundo o meu coração. Na região lá de Belém, nas terras de Belém, tem um patriarca lá por nome de Jessé. Ele tem filhos, e um dos seus filhos é o que eu escolhi para ser o sucessor de Saul, como futuro rei de Israel. A palavra de Deus diz que Samuel obedecera ao Senhor e desceu. Quando ele chega na entrada da cidade de Jerusalém, de Belém, quem saiu ao encontro? Os anciãos. Saíram ao encontro dele tremendo, apavorados, e perguntaram: é de paz a tua vinda a este lugar? Olha para você ver a importância de um homem de Deus, um homem que faz toda a diferença. Naquela época, sacerdote, profeta, era respeitado por todos. Todos tinham respeito pelos profetas de Deus. Todos tinham extremo respeito pelos escolhidos de Deus, diferentemente do que está acontecendo nos dias atuais. Muitas coisas têm acontecido, muitos escândalos têm acontecido, e por causa desses tipos de pessoas que têm manchado o altar de Deus, é que o Evangelho tem perdido um pouco a sua essência. Muitos charlatões estão se levantando dizendo que são profetas, homens de Deus, e pelo contrário, só está usurpando da igreja do Senhor. Nós devemos ter um enorme cuidado. E aqui, o que nós acabamos de ler em 1 Samuel, capítulo 16, no versículo 4, diz que há aqueles da região, da cidade de Belém, principalmente os anciãos, sabiam que Samuel era um profeta que vivia em santidade, vivia em conexão com Deus. E quando eles saíram, eles disseram: poxa vida,
Será que esse profeta veio profetizar algo sobre sobre o nosso povo? Será que ele veio trazer um recado de Deus para nós? Será que é de paz a vinda dele ou será que Deus não está se agradando dos nossos feitos? No entanto, que eles perguntam, é de paz a tua vinda aqui? E aí Samuel responde e diz, é de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele até Jessé, e santificou ele a Jessé e seus filhos, e convidou-os para o sacrifício. Então, o primeiro ponto que eu queria passar para você, analisando este versículo 4, imagina só, preste bem atenção, imagina só, se fosse Eli naquela época. O povo sabia que os filhos de Eli eram verdadeiros fanfarrões, brincavam de ser filhos de profeta, brincavam de ser filhos, brincava com o altar de Deus, usurpava do povo, né? Prostituíam a olho nu para o povo ver. Você acha que o povo iria respeitar Eli? Olha a importância de um homem de Deus chegar no lugar e ser respeitado pelas pessoas. Então, você que me assiste, seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus, seja uma pessoa que, na onde você for, você possa ser reconhecido como verdadeiro escolhido de Deus. Eu quero lembrar você como Eliseu. Eliseu, ele passava na cidade e a mulher com o seu marido, ela respeitava tanto Eliseu que ela falava para o seu marido, vejo que passa em frente à nossa casa, é um santo homem de Deus. Ela reconhecia que Eliseu era um homem de Deus. Ela reconhecia que Eliseu vivia em santidade com Deus. Então, nós devemos ser referência de Deus na onde que nós formos, seja no supermercado, na padaria, na escola, na faculdade, seja na igreja, seja no meio da sociedade, nós devemos ter esta essência de santidade juntamente conosco, para que possamos ser a diferença. A palavra de Deus diz a diferença entre que serve e aquele que não serve. Você que serve a Deus, você tem que ser a diferença na sociedade corrompida de hoje. Nos versículos posteriores, a palavra de Deus diz, no versículo de número 5, diz, sucedeu que entrando eles, viu Eliabe. Quem entrou? Samuel. Samuel, quando entra na casa de Jessé, o belemita, ele encontra Eliabe, o seu filho, homem forte, musculoso, já do exército de Israel, sabia sobre estratégia de batalha, sabia de um bom treinamento de um guerreiro de qualidade. Mas quando Samuel se aproxima de Eliabe, ele diz, é esse camarada, porque a aparência dele estava falando para Samuel aos seus olhos que ele seria um homem preparado para ser o sucessor de Saul no reinado de Israel. Mas Deus falou para ele, não atenta para ele, porque você está vendo a aparência e eu não enxergo o que está por fora, eu enxergo o que está no coração. Sabe por que Deus não escolheu Eliabe? Porque Eliabe tinha a característica exatamente a de Saul, era soberbo. Poderia ele ser o futuro rei de Israel? Sim, se a soberba não tivesse entrado em seu coração. Então entenda uma coisa, você sendo servo, serva de Deus, não deixe a soberba entrar em seu coração, não deixe a soberba fazer morada em seu coração. A palavra de Deus nos ensina que Deus abate aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Seja humilde. Como nós estamos ministrando o curso de capacitação, existem muitos falastrões por aí e muita mensagem tentando desqualificar, dizendo eu não preciso de curso para ser usado por Deus. Olha, eu não estou sendo aqui, eu não estou propondo um curso para mostrar para você como falar em línguas estranhas, estou? Não, eu não estou colocando aqui um curso de como você ser profeta, como você profetizar, pelo contrário. Eu estou compartilhando com você o que? Conhecimento. Isso, você do outro lado quer aprender, você ser humilde, deixar a humildade ser em primeiro lugar na sua vida, para que todos reconheçam que você é um homem e uma mulher de Deus, que tem a essência de santidade e que você é escolhido por Deus para estar fazendo a sua obra. Algo que também me chama a atenção é de Jessé, porque Jessé, ele tinha delegado para Davi a função de ser pastor. Quem fazia a função de pastor dentro da casa de uma pessoa era servo.
quem tinha o trabalho pastoral naquela época era de servo. No entanto, que nós pastores hoje somos servos, primeiro servo de Deus, estamos servindo também a sociedade. Se o meu telefone toca, o meu WhatsApp toca, precisando de uma oração, precisando de uma visita, eu estou ali para servir. Primeiro servir o reino e depois servir a sociedade. Então, a função de pastor era uma função delegada, o serviço de pastor era uma função de servo. E Davi era filho. Davi, ele tinha que exercer a função na casa do seu pai Jessé, a função como filho, mas ele não tinha. Ele tinha o seu trabalho, a função dele era uma função de servo. Então Deus encontrou em um coração de Davi um coração de servo, encontrou um coração obediente ao seu pai. Por isso que Deus olha para o coração de Davi e encontra um coração de obediência. Por isso que Deus o escolhe para ser o sucessor dos reis sobre Israel. E algo que me chama mais atenção é que Jessé tentou esconder Davi de qualquer forma. Não adianta vocês querer escolher o que é escolhido por Deus. Jesus ele fala, não adianta você pegar a luz, a candeia, esconder debaixo da cama e tampar ela. Não vai adiantar. Querido, o que é para ser destaque, não adianta as pessoas querer jogar um pano preto e querer esconder. Porque o que é para ser destaque, o que é para ficar em eminência, como a palavra de Deus nos ensina em 1 Timóteo, capítulo 2, no versículo 1 e 2 em diante, a Bíblia Sagrada fala um pouquinho mais sobre isso, que nós devemos orar por aqueles que estão em eminência, com orações, com ações de graça, e assim é que Paulo nos ensina escrevendo a sua carta ao irmão Timóteo. Mas voltando à reflexão de Davi, Jessé ele queria esconder Davi, mas não teve como, porque Deus colocava no coração de Samuel ali, o profeta, dizendo, tem alguém lá que é meu, e ele está escondendo. E aí Jessé abre a boca, Samuel abre a boca e fala assim, acabaram-se então os moços da casa? E aí ele teve que responder, não, ainda tem um que está lá no pasto pastoreando. Enquanto ele não chegar, ninguém senta à mesa e não iremos sacrificar ao Senhor. Teve que chamar aquele que era escondido, teve que chamar aquele que tinha a função de servo. Enquanto não chamaram ele e ele chegou, creio que quando Davi chega no meio de Jessé, o profeta, Deus já brada o coração dele, porque o verdadeiro escolhido, o verdadeiro profeta, ele tem o seu ouvido aguçado, ele tem os seus ouvidos espirituais sensíveis em ouvir a voz de Deus. E quando Davi chega, a voz de Deus brada aos ouvidos de Samuel, dizendo, é esse que é o meu escolhido. Estava cheirando até ovelha quando chegou, né? O verdadeiro pastor, ele cheira ovelha, está no meio do povo. Ele está junto com o povo. Ele está junto com o povo porque o povo é importante para ele, está ali para servir. E quando Samuel pega o chifre de azeite e unge Davi, diz a palavra de Deus que o Espírito do Senhor se apoderou-se de Davi. E depois dali, Davi nunca mais foi o mesmo. Porque além de receber a primeira unção, que foi a unção de Jessé, do óleo, ele recebeu a unção do Espírito de Deus. Por isso que ele se tornou um dos maiores guerreiros que Israel já teve na atualidade, que é Davi. Se você é um Davizinho da vida, as pessoas estão tentando te esconder você, estão tentando colocar você de lado, estão tentando armar uma situação para que você não apareça. Entenda uma coisa, não adianta as pessoas quererem te esconder, querer colocar você de lado, querer te humilhar, porque vai chegar uma hora que Deus vai armar uma situação como armou naquela época, permitindo o gigante se levantar para afrontar Israel. E Davi foi aquele que tirou Israel da afronta dos filisteus. Vai chegar um momento que a afronta vai chegar na vida dessas pessoas que estão tentando te esconder, e você será usado por Deus para tirar a afronta desta pessoa, e você será exaltado, para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua fé e através da sua vida, em nome de Jesus. Não deixe de se inscrever no nosso canal, clique no sininho de notificação, deixe o seu like e juntos iremos crescer o canal na pegada da fé. Um forte abraço, povo de Deus, e até as próximas reflexões aqui no canal Na Pegada da Fé. Fiquem todos com Deus e até lá.